Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre a discursiva da prova da PCCE, certo? É uma discursiva um pouco diferente das habituais. Vamos falar um pouquinho nela. Dar algumas dicas, né, de estruturação. Se você vem estudando e é um adepto da banca Sebrasp, vamos tentar fazer aqui algumas adaptações da CESP para a IDECAM, certo? E outra, no fim, a gente vai dar alguma dica e o tema é sobre crime progressivo e progressão criminosa. Então, segue e continua com a gente aqui, beleza? Primeiro ponto importante a observar aqui é trazer de cara um exemplo de uma redação. Essa redação aqui, ela é da prova da Sebrasp, tá? Banca CESP, né? O concurseiro raiz chama de banca CESP e foi na prova do DEPEN, tá? Então essa... Opa, cadê? Deixa eu voltar aqui. Essa discursiva aqui é da prova do DEPEN, aplicada aí algumas semanas atrás. Então é o seguinte, nesse exemplo discursivo, 30 linhas, 3 tópicos, abordar os tópicos, essa redação é minha, tá? Então o que acontece? Comecei aqui com uma introdução, foram 5 linhas essa introdução, considero uma introdução grande, bastava 3 linhas, mas aí eu excedi na minha introdução. Essa discursiva é engraçado porque nela eu toquei o foda-se. Eu comecei a fazer a introdução no rascunho, depois eu fiquei com preguiça e fui para a folha definitiva. Por isso que a introdução ficou grande. Essa introdução no meu rascunho tinha 8 linhas. Aí foi que eu toquei o foda-se. Cara, não dá. 8 linhas já perdi o meu rascunho todo, que eu não vou me basear mais aqui. Então eu já joguei, sintetizei o máximo que deu e fui aí para a folha da redação mesmo, a folha já definitiva. Beleza, eu fui. Mas o que eu quero trazer aqui não é nem o tema, o que eu escrevi, não. É a importância dos conectivos. Numa redação dessa Sebrasp, você vai fazer uma definição aqui, ó. Primeiro ponto, você faz uma definição genérica de forma... E na finilando, você faz uma definição genérica de forma a especificar o que você vai falar, depois retoma o que a questão pede. A questão pede 3 pontos, né? 3 tópicos, geralmente, ou 4. Você retoma primeiro, segundo, terceiro, e por fim, fala do quarto. Fecha a sua introdução e começa. E o que é importante aqui são as palavras-chave. Eu vou chamar de palavras-chave, né? Os conectivos, os conectores, tá? Ó, em primeiro lugar, você fala aí, nesse sentido, e você continua falando aí, certo? Esses conectivos, eles são importantes, tá? Ó, pois, aí conforme, e você vai continuando. Cadê um outro exemplo aqui? Olha... Num segundo momento, aí também outro exemplo aqui, ó, num segundo momento, desse modo, tá? Outro ponto notório, e você continua, por fim, sugere-se, ó, além disso, e depois você tem aqui, ó, a sua, portanto, né? Além disso, essas práticas podem contribuir, e você vai e faz o fechamento, né? Porém, é preciso, fechamento aí no finalzinho, tá? Já um texto encaminhando para o fechamento. Ó, nesse intuito aqui em cima, show, trago palavras já prontas, pré-prontas, para que auxiliem na forma de escrever, principalmente eu que tenho dificuldade em sintetizar as ideias e tenho muita preguiça de escrever, por isso essa letra feia, beleza? Então é um ponto aí que deve ser melhorado, a escrita, né, a caligrafia e treinar mais a sintetizar ideias. Mas foi bom porque nessa prova ela tinha um total, né, de 20 pontos e da pontuação máxima do conteúdo, eu consegui alcançar a pontuação máxima no conteúdo, certo? Então, a pontuação máxima do conteúdo, ela foi alcançada. Contudo, você perde pontos por erros, né? Foram 5 erros, 30 linhas escritas, então 5 erros aí fez com que a nota diminuísse, né? E a nota final foi 19,33 de 20 pontos. Então, assim, é uma nota boa, né? Eu julgo para mim que não treinei bastante a discursiva, né? Treinei algumas vezes, tive umas 2 ou 3 redações corrigidas por um professor no máximo nesse tempo todo de preparação, mas eu fui vendo, né, algumas correções. Eu fui visualizando algumas correções, alguns vídeos de correções, alguns esqueletos prontos, e aí eu fui vendo, não, dá para ir por esse caminho, realmente, e aí me dei conta que o conteúdo é importante. Por que eu me dei conta que o conteúdo é importante na prova do DP? Porque um pouco antes eu fiz a prova da PF, tá aqui, ó, Polícia Federal, e usei a mesma coisa, cara, primeiramente, tá aqui, ó, posteriormente, por fim, ó, nesse contexto, tá pequenininho, mas eu falo aqui, ó, portanto, show. Prova da PF 2021, esse ano, certo?
discursiva foi corrigida. Minha discursiva foi corrigida. Só que lá a minha nota foi 10,77, porque eu não alcancei a pontuação máxima em todos os tópicos. No primeiro tópico, beleza, mas no segundo e no terceiro tópico não deu. De 4,5 só consegui 3,75 em ambos os tópicos. Óbvio que eu recorri da nota e a minha nota final ficou 11,3. Foi bom, ganhei algumas pontuações, né, alguns décimos aí. Mas poderia ter sido melhor, porque a nota máxima são 13 pontos. Né? Poderia ter melhorado minha colocação aí e estar realmente dentro das vagas efetivas. Mas enfim, é isso aí, fica o aprendizado. Importante é sempre estar melhorando. Mas, deixando de blá blá blá, vamos dar continuidade aqui. Cara, trazer 3 sugestões de estruturas, tá? 3 sugestões de estruturas para essa prova. Primeiro ponto é o seguinte. A minha primeira sugestão são 15 linhas, então você pode uma introdução de no máximo de 3 linhas, 2 ou 3 linhas, fazendo uma introdução. Inicialmente é importante observar o princípio da insignificância, se a redação trouxer isso, né? O princípio da insignificância, então, inicialmente é importante observar a responsabilidade civil do Estado, lá no âmbito do direito administrativo, e você faz um desenvolvimento. A depender dos tópicos, esse seu desenvolvimento ele pode ter 2 parágrafos, né? Você divide 2 parágrafos, um de 4 linhas, um de 5 linhas, enfim, certo? Contanto que o seu desenvolvimento tenha 9 linhas. E caso peça algum tipo de conclusão, fazer um fechamento do seu texto, você pode usar no máximo 3 linhas para fazer essa conclusão. Caso peça conclusão, aí você entra na sugestão de número 1. Se não, a minha preferida é a sugestão de número 2. Você faz um desenvolvimento também de no máximo 3 linhas, um parágrafo de no máximo 3 linhas. E você manda o desenvolvimento. Divide o desenvolvimento em 3 parágrafos de 4 linhas, tá? Então você divide aqui, ó, em 3 parágrafos de 4 linhas. Ótimo. No último período, nem que seja 1 linha e meia, 2 linhas, você faz o fechamento do seu texto, que é uma conclusão. Nesse tipo de dissertação, às vezes você não precisa concluir, porque o texto não perde uma conclusão. Então, na introdução, você não vai ganhar ponto. Você tem que ter cuidado para não perder. Seus pontos você ganha quando você entra no tema, quando você discute o tema. Então, é no desenvolvimento que está a sua pontuação. Então, você faz um fechamento apenas para dar aquele ar que você se garante resolvendo uma prova discursiva. Beleza? O meu preferido é essa sugestão de número 2, tá? Essa sugestão de número 2. Mas também você pode adotar a terceira sugestão. Você faz uma introdução no primeiro período do primeiro parágrafo e você faz um desenvolvimento. Ou seja, o seu texto ele é todo desenvolvimento. Você vai começar respondendo, cara. No tocante ao princípio da insignificância, é importante conceituá-lo. Ponto. Princípio da insignificância é fundamental, tem como características, como elementos, como requisitos, você vai lembrar do MIRA, além do MIRA, se você não lembra, pesquisa aí, tá? Pesquisa aí, alguns chamam de MARE, outros chamam de MIRA, são os requisitos do princípio da insignificância, tem que ser de forma cumulativa. Aí você vai dizer que o STJ também adota uma outra característica, né, que é o valor do bem para a vítima. Enfim, você vai construir a sua redação. Então, você faz uma introdução dentro do primeiro período, do primeiro parágrafo. Você se inicia o seu desenvolvimento, 3 ou 4 parágrafos, o texto todo, e no final você também faz um fechamento. A depender da forma que cobre os itens, o tema que será cobrado, você pode adotar uma dessas estratégias. Meu conselho, vá com 2 estratégias para a prova. Uma, a que você se garante mais, tá? Uma que para mim seria a sugestão de número 2. Vá com ela na ponta da língua, treinada. Também treine outra sugestão. Pode ser a sugestão de número 3, um exemplo, que a depender do tema, ela se encaixa melhor e você não fica engessado só numa fórmula mágica, certo? Beleza? Mas aí, tá aí as sugestões. Você segue se quiser. O que é importante também? Cara, fazer um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Palavra já clichê, basicamente, todo mundo fala disso, todo curso diz isso, todo professor fala isso, todo mundo, vocês já estão saturados de ouvir um brainstorm, tempestade de ideias. Mas estudar para concurso é isso, rever tudo novamente pela enésima vez. Então, nesse brainstorm, nessa tempestade de ideias, o que é importante? Você vai rascunhar todas as suas ideias, como por exemplo, se vocês vão falar do princípio da insignificância,
Tá? O que é importante observar? Aí você começa, cara, o princípio da insignificância tem aqui os requisitos objetivos, o mira. O STJ diz que tem um outro requisito subjetivo, o valor do bem. É importante, porque eu demonstro o conhecimento dos tribunais superiores. Cara, o princípio da insignificância não cabe nos crimes contra a administração pública. Isso aqui é interessante. O princípio da insignificância cabe no crime de furto. Cabe no crime de furto. Cabe. Isso. Um exemplo, o cara foi furtar um todinho no supermercado muito grande, foi aplicado lá o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, o STF aplicou ele também lá na posse de munição de arma de fogo, né? É a verdade, tem uns julgados lá quando vocês estudam legislação extravagante, é verdade. Cara, princípio da insignificância, outro ponto importante, o STF diz que se aplica no crime de descaminho, no crime de descaminho, se for até 20 mil reais, bacana. Então você vai anotando, pessoal, tudo que é importante, tudo que você julga, que você sabe sobre o tema, você anota ali no seu rascunho. Depois que você faz todas essas anotações, você cospe todas essas ideias, você vai fazer o filtro do que realmente é importante. Então você começa, cara, o que é realmente importante? Os requisitos são importantes, o que o STJ fala sobre um dos requisitos, ele acrescenta, é importante. Dizer que não cabe nos crimes contra a administração pública é importante. Dizer que se aplica em alguns crimes é importante, tenho que ver se eu tenho uma propriedade para citar exemplos. Falar que o STF diz que não cabe no crime de descaminho até 20 mil reais, é bacana, por quê? Demonstra que eu tenho propriedade também no tocante aos tribunais superiores. Então, show, fiz o filtro. Depois que eu fiz tudo isso, eu posso começar a elaborar mentalmente o meu discurso. Né? Porque o que é a redação? Ela é uma expressão, né, física, material do seu discurso. Além da voz, que também é uma, tá? O texto escrito, beleza? Então você pensa como se você estivesse escrevendo mentalmente. Depois você começa. Isso te ajuda, cara, na hora de escrever. Então elabora mentalmente. Depois que você cumpriu todas essas etapas, aí você começa a escrever. Se você tiver tempo, você faz no rascunho e depois transcreve, que é o ideal. Se você não tiver tempo, vai na folha de redação direto. Cuidado com os erros. Se você escreveu lá, por exemplo, uma palavra errada, você ia colocar perda, aí você colocou perda, né? Você ia escrever lá perda. Eita, travou aqui. Você ia colocar perda. Só um exemplo aqui, tá? Você ia colocar perda. Aí você esqueceu o R, então você deixou perda. Aí você viu que errou. E agora? Agora passa um tracinho bonitinho aqui, ó, e vai embora. E continua aqui na frente. Perda. Pronto. Continua aqui na frente sem nenhum problema. Não vai fazer isso aqui, rabiscar, nem fazer um X, ou nem fazer assim, escrever em cima, perda, com a observação aqui. Não. Escreve, passa o traço e continua na mesma linha a partir do que você errou, tá? Que ele vai desconsiderar aquilo que você tracejou como um erro seu. Beleza? Show de bola. Depois disso, é importante você ir para uma discursiva com um repertório de palavras prontas. O que é isso? Além das palavras que você precisa saber escrever, entre outras, conhecer, é um repertório de palavras que vai te auxiliar. Lembra que eu mostrei 2 exemplos da prova Sebrasp? Então, são essas palavras que são importantes. Por exemplo, na introdução, você pode começar inicialmente, ao iniciar sobre, ao falar sobre, né? Inicialmente, ao falar sobre o princípio da insignificância. Inicialmente, é preciso abordar sobre o princípio da insignificância. Ao falar sobre o princípio da insignificância, é preciso citar os requisitos objetivos e subjetivos e dar exemplos. Você pode retomar o que a questão pede, o que a discursiva pede. Você vai para o desenvolvimento. No primeiro parágrafo, uma ideia seria falar primeiramente, tá? Primeiramente, em primeiro lugar. Você pode até ir escrevendo aqui, ó, por exemplo. Você escreveu primeiramente, aí você coloca aqui em cima, primeiramente. Escrevi primeiramente. Escrevi em primeiro lugar. Escrevi em primeiro lugar. Para quê? Para que você não use mais. Então você não se perde, você não repete as suas palavras. No segundo parágrafo, no segundo momento, num segundo instante, outro ponto importante, outro ponto relevante, você vai criando. Na conclusão, portanto, por fim, diante o exposto, dito isto, você vai criando aí o seu repertório de palavras prontas que vão te ajudar a ganhar tempo, certo? E o outro seria os conectivos, né? Óbvio, desse modo, dessa maneira, dessa forma,
diante disso, nesse ínterim, nesse viés, além disso, né? Não só, como também, enfim, aliás, ademais, você pode usar todos esses. Aí você pode quando você colocar na sua discursiva, você risca, né? Você diz assim, isso aqui eu já escrevi, isso aqui eu já escrevi, isso aqui eu já escrevi. Para quê? Para que você não repita essas palavras e não fique um texto repetitivo. Sempre antes de escrever, olha se você não já escreveu uma palavra antes, troque por um sinônimo, para não ficar repetitiva a sua palavra, a sua redação. Dito isso, chega de papo furado, né? Vamos praticar? Vamos, beleza? Vamos praticar então. Pessoal, elaborei essa questão discursiva, né? Vou ler esse texto motivador e nós vamos iniciar aí sobre essa perguntinha, né? Dividida em 2 tópicos, né? Princípio da construção ou absorção é um dos princípios presentes para dirimir as dúvidas quanto ao conflito aparente de normas. No que tange a este princípio, para sua incidência, é preciso considerar os fatos praticados pelo agente e o cometimento de mais de um tipo penal. Contudo, por questões de justiça e proporcionalidade de pena, ou seja, política criminal, o agente será punido por apenas um delito. Ou seja, ele fala aqui do princípio da construção no conflito aparente de normas. Essa discussão decorre do que se chama de progressão criminosa e crime progressivo. Elabora um texto dissertando a respeito desses institutos, conforme os itens. Diferencie e conceitue a progressão e o crime progressivo. E apresente exemplos. Beleza, aparentemente tranquilo, não pede muita coisa, só pede para você conceituar e diferenciar progressão criminosa e crime progressivo e citar exemplos. Se você treinou, se você estudou, essa aí vai ser uma prova tranquila para você. Se você não estudou, se não realmente treinou, desconhece esses temas, fica difícil. Fica difícil explicar ou discorrer sobre isso, mas você vai tentar, beleza? Então é importante aquele repertório de conteúdo, isso é importante nessa prova. Então vou dar meu exemplo aqui para vocês, fiz hoje à tarde, né, depois de um diálogo num grupo de colegas, estudantes, meus amigos estudantes, aí, os concurseiros, um grupo muito bom, por sinal, certo? Um abraço para todos, espero que estejam assistindo esse vídeo. Então vou dar uma sugestão. Primeiro, uma introdução. Lembra que eu disse 2 ou 3 linhas? Coloquei 2 linhas. Se você transcrever isso para o caderno, dá 2 linhas. Inicialmente, olha, palavra pré-pronta, que eu vou chamar aqui de palavra-chave. Inicialmente, é imperioso, pode ser, é importante, é indiscutível, é imprescritível, é indispensável, né? É inevitável. Tanto faz, o verbo aqui, a ideia é imperioso. Diferenciar, ou seja, retomei lá, diferencie a progressão criminosa do crime progressivo. Apresentar suas definições, ou seja, diferenciar, definir e citar exemplos. Só fiz retomar ao tema para dar uma introdução. Show? Essa é a introdução. Depois a gente vai ao desenvolvimento. No desenvolvimento eu optei por fazer assim, por exemplo, primeiramente, palavra simples, é necessário abordar sobre a progressão criminosa. Então já vou trazendo o conceito da progressão criminosa. Refere à mudança do dolo inicial do agente, produzindo resultado mais grave. Por exemplo, o sujeito, aí já cita um exemplo, definiu de forma breve, já meteu um exemplo. O sujeito pretende agredir fisicamente sua vítima, dando socos violentos. Contudo, durante a execução, resolve matá-la e efetua 2 disparos de arma de fogo. Desse modo, mais uma palavra-chave, visualiza-se que o sujeito progrediu de crime. No começo havia o dolo da lesão corporal, mas com resultado mais grave, deverá responder pelo crime de homicídio, sendo a lesão corporal absolvida pelo homicídio. Viu? Abordou ali de forma rápida o que é progressão criminosa, citou um exemplo e fez um fechamento. Pronto. É meu exemplo, tá? Meu exemplo. Você tem o seu, sua forma de fazer, eu tenho a minha, cada um faz a sua. Quem vai dizer qual a melhor, na verdade não tem a melhor. Quem vai dizer a que alcança a nota máxima vai ser o examinador. Então, se você é um professor, tá vendo isso aí, faça a sua pontuação. Se não, pode discorrer, pode discordar. Essa seria a minha forma de preencher praticamente aí. Deixa eu contar uma coisa, tenho treinado não, tá? Foi minha primeira discursiva para PCCE, foi essa aí, beleza? Vou começar esse final de semana agora, tentar retomar os estudos, principalmente o que tange a discursiva. Até porque como estratégia, né, para as provas que eu fiz, eu abandonei a parte de direito, né? Até porque na PF caíram poucas questões, então direito eu só fui com aquilo que eu já sabia. Deu certo, então fui com aquilo que eu já sabia. Para o DEPEN eu tentei ver a legislação específica, mas não deu tempo, infelizmente. Mas é isso aí. A redação foi corrigida nas 2.
Então, essa é a minha sugestão. Você fez primeiramente, papapá, citou exemplo, depois você meteu um conectivo desse modo e foi para cima, beleza? Então, na progressão criminosa, pessoal, para quem tem dificuldade, é só entender que o agente ele muda de dolo. Por exemplo, ele ele agride o seu desafeto com socos e chutes, pontapés. Então, ele está cometendo aí lesão corporal. Só que nos atos executórios, né, ele diz, cara, eu não vou só agredir não, mas eu vou matar esse infeliz. Eu vou matar. Então, o sujeito diz, eu vou matar. Então, ele muda de dolo. Então, ele progride de crime. Ele estava na lesão corporal e progrediu de ânimo, né? Ele quis matar. Então, a partir do momento que ele quer matar e ele dispara arma de fogo contra o sujeito, vindo a matá-lo, aí ele vai responder por homicídio. Se a pessoa não morrer, a tentativa de homicídio. De toda maneira, ele passa de um crime menos grave para um crime mais grave. Ele muda o dolo inicial era lesionar, ele tem um dolo mais grave, mais gravoso. Ele produz um resultado mais grave. O crime aqui, a lesão corporal, é chamada de delito de passagem, tá? A gente vai ver esses delitos de passagem já. Mas essa lesão corporal ela vai ser absolvida. Por quê? Ele não vai responder por lesão corporal e homicídio. Não, ele vai responder pelo crime mais grave, o homicídio. O dolo dele era lesionar, ele, nos atos executórios da lesão corporal, ele mudou de ideia, né? Ele não quero, a minha conduta agora vai ser matar. Então ele decide matar, ele muda de dolo, passa a ter um dolo mais grave, produz um resultado mais grave e vai responder pelo resultado mais grave, sendo a lesão corporal absolvida, princípio da consunção, da absolução, conflito aparente de normas. Ótimo, show de bola até aí. E aí eu falo, ó, no segundo momento, mais uma palavra-chave no segundo momento, disse que no crime progressivo, o dolo do agente permanece constante. Dessa forma, o agente, para chegar ao fim pretendido, produz outros resultados e que, para alcançar o crime mais grave, necessariamente percorre um crime de menor gravidade, chamado delito de passagem. Exemplo disso é o sujeito que pretende matar sua vítima mediante tortura. O dolo é a morte da vítima, mas ele produz antes outros resultados, como a lesão corporal e a própria tortura. Essa, a tortura, sendo o meio do crime. Aquela, lesão corporal, absolvida pelo homicídio. Segundo momento, dessa forma, citou exemplo, show de bola, beleza? E aí botou um algo a mais que seria o delito de passagem e deu para explicar um pouquinho ali. E no final, ele dá um exemplo, né, e fala ainda que qualificando cada um ali, dizendo, olha, a lesão corporal vai ser absolvida, a tortura também, foi só um meio que ele executou para o homicídio. O que é importante? Saber do que é um crime progressivo. Uma dica, uma prova objetiva, tá? É que crime vem primeiro, então o dolo está desde o início. O dolo é inicial. E não muda. Cara, no crime progressivo, o agente ele quer, desde o início, cometer o crime mais grave. Por exemplo, nesse exemplo aqui da discursiva, ele quer cometer o homicídio qualificado pela tortura, artigo 121, né? Lá no inciso 2º é 3º. E é um meio, tá? De lá, tortura, outro meio insidioso ou cruel. Lembra? Emprego de veneno, asfixia, fogo, tal, tortura, outro meio insidioso ou cruel. Acho que é isso que tem lá, tá? Dá uma olhada aí no artigo 121 do Código Penal. Então, a tortura é um meio. É um meio para alcançar um fim. Só que tortura sozinha, né, torturar alguém é um crime. Está nas leis de ação extravagante, o crime de tortura, beleza? Trazido lá pela lei, que eu não sei o número. Quem sabe um dia eu decoro o número dessa lei aí. Então, no crime de tortura. Ele responde pela tortura? Não. Ele responde pelo homicídio qualificado pela tortura. Dentro do homicídio, ele também cometeu lesão corporal. Cometeu. Só que ele não responde pela lesão corporal. Os atos, né, o resultado da lesão corporal e da tortura são absolvidos pelo homicídio. Ele não responde a lesão corporal, tortura e homicídio. Ele vai responder pelo resultado mais grave, homicídio. O importante é saber que o dolo no crime progressivo é inicial. Se crime vem primeiro, lembra desse bizu. O dolo também vem. Então, o dolo, desde o início, era cometer o resultado mais grave. Só que, para chegar no resultado mais grave, ele acaba produzindo outros resultados de menor gravidade, que é a lesão corporal. Vai ser absolvido pelo princípio da consunção ou da absolução. Trago aí esse ponto a mais para que vocês tenham essa noção. Beleza? E, por fim, sobrou linhas, não tinha mais o que falar? Vamos fazer aqui a conclusão. Portanto, infere-se que os dois institutos, né, progressão
criminosa e crime progressivo são analisados a partir da observação do dolo do agente e da aplicação ao caso concreto. Eu preciso ver o caso concreto. Ele progrediu de crime, o que é que ele queria cometer antes, qual o dolo do agente? E analisar dolo é algo difícil, é algo subjetivo, né, para o julgador. Aplicação ao caso concreto, e em ambos é possível ver a aplicação do princípio da consulção ou a absorção do conflito aparente de normas. Beleza, isso aí foi uma conclusão, foi um fechamento, tá, pessoal? Considerações finais. Pessoal, em relação às considerações finais, eu digo o seguinte, né? Deixa eu só mudar aqui o cenário. Em relação às considerações finais, eu digo o seguinte: quem é adepto da banca Sebrasp, como eu que estava fazendo a redação Sebrasp, agora precisa sintetizar mais ainda as ideias. Só são 15 linhas. Pode continuar naquele bizu, faz uma introdução simples. Responde, né, de forma objetiva os pontos pedidos pela banca e só faz a conclusão se a questão pedir. Se não, no último período do último parágrafo faz um fechamento ali, tá? O mais importante nesse estilo de redação, pelo pouco que eu pesquisei, como eu disse, eu ainda não comecei a treinar. O primeiro treinamento está sendo esse aqui para gravar o vídeo. Mas o ponto importante que eu pude observar é ter conteúdo. Então, assim, é importante ter conteúdo, ir além, assistir aulas, né, ver os exemplos. E, cara, você aprende por meio de exemplo. Por exemplo, progressão e crime progressivo, você cita exemplo, você esquece do conceito, mas você relembra, porque você tem um exemplo praticado. Então, lá no crime de, por exemplo, roubo com violência própria, violência imprópria, então você vai lá e praticar, ver exemplos, te faz relembrar isso. Então, à medida que você vai estudando, você vê quais aqueles pontos potenciais que podem cair na prova discursiva. Acompanhe as aulas dos professores, vê os canais no YouTube. Se você tem um cursinho, investe, cara, na parte da discursiva também, que vai ser um diferencial nessa prova. Cara, é isso. Espero que a minha missão tenha sido cumprida nesse vídeo, falar um pouquinho. Vamos se ajudar, né? Vou falar, vamos se ajudar. Ainda vou começar a treinar, ver se eu consigo estudar a tempo para esse concurso. Falta um pouco de tempo, vamos tentar. Desde já, agradeço a você que assistiu esse vídeo, confio na gente aí. Siga na gente no nosso Instagram, @ultimatoconcursos, aqui também no canal do YouTube. Qualquer coisa, fala aí pelo direct, estamos juntos. Qualquer dúvida, sugestão de melhoria ou ponto a falar dessa discursiva aí que eu fiz, uma correção, sei lá, fique à vontade, tá? Estou à disposição de todos vocês aí no meu Instagram, Ultimato Concursos, @RoniSoares, e também aqui no YouTube, tá? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Estamos juntos, tá? Valeu!